Ana avançava tortuosa pela trilha enlameada, cada passo um desafio contra a tempestade enfurecida que castigava a fronteira. A chuva cortava o ar como navalhas finas. O vento uivava em torno dela, esmagando o silêncio que há dias a isolava. Sua figura firme, porém cansada, lutava contra o tormento do deserto, sabendo que o refúgio que buscava guardava mais do que abrigo. Carregava o peso de uma escolha impossível. O estalo de galhos e o estalar da madeira denunciavam perigos invisíveis, mas sua determinação não vacilava. Aquela noite não admitia recuos, e o destino já começava a esboçar seus passos tortuosos. A cabana velha erguia-se solitária, uma silhueta errática na imensidão agreste do deserto. O céu, tomado por densas nuvens negras, derramava a fúria da tempestade sobre a terra árida. O cheiro forte da terra molhada misturava-se ao sabor ácido da ferrugem e poeira. O vento dissipiava o fogo crepitante dentro da lareira, cuja luz febril oscilava contra as paredes gastas, intensificando a sensação claustrofóbica que contrastava com o vazio selvagem lá fora. Cada relâmpago revelava as cicatrizes do lugar. Tábuas empenadas, janelas trancadas às pressas, sinais de uma convivência rústica e difícil. Ana revirou a primeira pilha de lenha, o suor da tempestade escorrendo pelo rosto endurecido. Seus olhos, afiados pela solidão e por uma vida de dificuldades, buscavam algo mais do que abrigo. Buscavam razão para continuar quando tudo parecia conspirar contra ela. Seu coração batia pesado, pressentindo sombras no silêncio, quando um ruído estranho rompeu a quietude, um sussurro de agonias. Abafada, sua respiração acelerou e os sentidos foram tomados por alerta máximo. O som vinha do interior da cabana, abafado, mas inconfundível. Nas trevas, entre os móveis improvisados e as sombras que dançavam com o fogo trêmulo, Ana avistou a figura acorrentada à parede. Tayan, um guerreiro apache Dakota, estava ali, manchado de sangue, a pele marcada pelo sofrimento e a dignidade de quem não se entrega facilmente. As correntes, enferrujadas e grossas, cortavam sua pele como ferrão, enquanto seu corpo tremia sob o peso da exaustão e da dor. Cada respiração sua era um lembrete cruel da luta pelos seus que havia perdido. Ana sentiu o frio paralisante do perigo, a voz da prudência sussurrando para que ela desistisse, mas também um fogo oculto, de compaixão a impulsionando a agir. Pesava como uma rocha na alma dela. Ajudar aquele homem marcado pela guerra e pelo ostracismo significava se arriscar contra o julgamento implacável de seus vizinhos, e pior ainda, frente à perseguição que rondava cada centímetro daquela terra. Ainda assim, sem hesitar, Ana se ajoelhou ao lado dele, tirando delicadamente o tecido sujo para examinar os ferimentos profundos que sangravam e ameaçavam sua vida. A tensão subia como a maré, seus dedos firmes, mas hesitantes, revelando a batalha interna entre medo e humanidade. O som distante, porém cada vez mais nítido, começou a romper a precária barricada de silêncio. Cascos de cavalos batendo na trilha, vozes ásperas se aproximando em alertas mordazes. Uma patrulha insaciável seguia os rastros de Tayan, e seus passos se desenhavam no horizonte da bunda da tempestade. Ana sentiu o ar apertar, a respiração se tornar presa nos pulmões. O refúgio que oferecia corria risco iminente, e o profundo dilema que a consumia tornou-se ameaça tangível. Quando ela limpava o sangue da face de Tayan, uma sombra de horrores prestes a explodir invadiu seu silêncio cuidadosamente mantido. O estrépito brusco de um galho quebrado na proximidade da cabana
fez o coração de Ana saltar, e as vozes dos perseguidores se tornaram claras, agora tão próximas que a fuga pareceria um sonho esquecido. O tempo parecia congelar no limiar do perigo absoluto, como se o próprio deserto prendesse a respiração diante do que estava por vir. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando, para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A chuva tamborilava com fúria contra o teto de madeira da cabana. Cada gota uma ponta fria que parecia martelar o silêncio pesado do lugar. Ana apertou os olhos, sentindo o frescor do sangue no lençol de pano sujo ao redor dos ferimentos de Taian, o guerreiro. Apache, apesar da face contraída pela dor, lançou-lhe um olhar que misturava desconfiança e resignação. Ele ofegava, a respiração curta, os músculos debilitados pelo frio que penetrava os ossos. Ela já havia retirado algumas das correntes enferrujadas. O estalo da metal enfraquecido foi quase um suspiro na penumbra. Agora, Taian podia ao menos mover os braços com mais liberdade, mas cada mínimo gesto causava-lhe um sobressalto de sofrimento. Ana se perguntou o quanto aquelas feridas consumiam a força dele, e, embora seu instinto gritasse para manter as amarras, sua humanidade venceu o medo. Se ele continuasse preso, não sobreviveria à tempestade. Se lhe causasse algum dano, a culpa corroeria para sempre. Com dedos trêmulos e firmes, ela limpou a sujeira, enrolada nos curativos improvisados. O cheiro metálico do sangue seco misturava-se à umidade do ar carregado de trovoadas. Da lama ao redor da cabana, a tempestade era brutal, mas era naquela pequena construção que cada momento importava. Cada segundo podia ser o último. Taian falou numa voz rouca, palavras apagadas e desconexas que Ana tentava entender. O idioma dele era melódico e estranho aos seus ouvidos, mas o tom continha tentativas de explicar a dor, a traição que o trouxe ali, ou talvez apenas a confusão do momento. Entre sinais e palavras soltas, a verdade começava a se desdobrar, como um véu tênue iluminado pelo fogo. Percebeu que, apesar das diferenças e da distância cultural, uma ponte invisível começava a se formar entre eles, uma espécie de aliança forçada pelo destino. Apesar da adrenalina pulsando em suas veias, um desconforto não laçado se firmava também. A tempestade não era a única ameaça naquela noite. No crepitar intermitente da lareira, foram os passos na lama que os alertaram. Ana franziu o senho, seus olhos rápidos procurando pelo movimento além da porta trancada. A chuva abafava a maior parte dos sons, mas imperceptivelmente o ritmo pesadíssimo do avanço de homens armados desenhava-se na memória das raízes enterradas ao redor. Ela ergueu-se devagar, o coração apertado por dúvidas e medos tão densos quanto a fumaça que subia da chaminé. Taian seguia seus movimentos com um olhar que lhe parecia pesar cada gesto. Eles estão perto, ela murmurou em voz baixa, sem esperar resposta. O velho cão de Ana, entreolhando atento e latejando. Farejava a ameaça mesmo por trás das janelas enegrecidas. Kael, o cachorro, rosnou para a tempestade, seu corpo rígido vibrando de alerta. Ana sentiu que a aliança instável que formava com Taian poderia ser o fio tênue entre a vida e a morte naquela noite.
Ela voltou a ele, pressionando suavemente um pano umedecido para estancar o sangramento que insistia em fugir das bandagens mal feitas. O calor humano trouxe um conforto frágil contra o frio implacável da noite. As correntes agora repousavam quebradas e enferrujadas no chão, como testemunhas silenciosas da decisão que tomara. Para Tayan, aquele gesto era mais que libertação física. Era um sinal, sutil e profundo, de confiança que brotava do solo árido da desconfiança. Eles tentaram se comunicar com olhares e movimentos, cada ação carregada do peso das circunstâncias. Ana viu em Tayan algo que transcendia o guerreiro ferido, uma alma exaurida pela perseguição, uma história cheia de cicatrizes ocultas, uma vontade silenciosa de sobreviver mesmo quando tudo parecia perdido. E naquela cabana isolada, envolta pelo ruído ensurdecedor da tempestade e o vento cortante da fronteira, eles estavam juntos contra um mundo que não concedia piedade. A porta da cabana rangia sob a pressão da tempestade, e Ana percebeu que os rastros no chão próximo seriam as marcas dos homens de caça que vasculhavam a região. Diferentes do cheiro de terra molhada e lama trazidos pela chuva, aqueles sinais traíam pegadas recentes, frias e calculadas. O cão arregalou os olhos, rosnando baixo, a atenção voltada para a floresta que encobria a cabana. Ana levantou-se e espiou pela pequena fresta da janela escura, o peito apertado pela urgência. A chuva transformava a noite numa cortina embaçada, mas no meio da tempestade, sombras se moviam cuidadosamente. Era claro que os homens não apenas buscavam, eles cercavam, avançando com a calma mortífera dos predadores, a ponto de se fechar sobre o refúgio. Uma ameaça invisível, pairando na névoa e na fúria dos elementos. Ana voltou-se para Tayan, e a dor que via nos olhos dele se misturava ao seu próprio medo silencioso. Nesse momento não eram inimigos, nem suspeitos um do outro, eram sobreviventes que compartilhavam o sopro tênue da esperança. O pedaço de madeira que servia de janela bateu uma vez contra a parede com o vento, como um aviso. Ana apertou a mão de Tayan, um gesto simples que carregava a promessa de resistência. Lá fora, a tempestade rugia, mas os passos dos homens se aproximavam ainda mais, sussurrando perigo no meio dos trovões. Na lama, ao lado da cabana, sinais distintos de botas reluziam pela primeira vez, e Ana sabia que a escolha que fizera não poderia mais ser revertida. Ela encostou a testa na parede gelada, os olhos fechados por um instante. Quando os abriu, a certeza gritava no silêncio. Alguém estava vasculhando a área. O tempo da calma terminara, e a batalha pela sobrevivência estava prestes a começar. A lembrança da traição queimava na memória de Tayan com a ferocidade de uma chama que nunca se apagava, seu corpo marcado por cortes profundos e hematomas. Ainda trazia os rastros da batalha que o condenara àquele aprisionamento cruel. Ele recordava os olhos frios e sem piedade dos homens que, sob o pretexto de justiça, tinham rompido seu refúgio. Traído por aqueles que deveriam buscar entendimento, agora se via preso, sangrando, aguardando o fim inevitável. A cabana parecia encolher sob o peso da tempestade, as tábuas rangendo sob os ventos uivantes que arrancavam lamentos abafados das sombras. Ana, ao seu lado, sentia o coração pendurar-se entre o medo e a determinação. A perspectiva de estar protegendo um inimigo a aterrorizava, mas havia algo naquele homem, a dignidade que persistia mesmo na dor, que acendia uma chama de coragem em seu peito. O silêncio estava longe de ser tranquilizador, a cada trovão que sacudia o céu.
O som quase abafado de galhos quebrando na floresta invadia a cabana. O olhar atento do cão Kael cortava as trevas ao redor. Furioso, seus latidos brotando como estilhaços na tempestade. Ana não podia mais negar a verdade enfática. Não estavam sozinhos. Tayan, com voz rouca, contou fragmentos do que o trajeto cruel da vingança lhe impusera. Pontuava suas palavras com gestos lentos, o corpo ainda enfraquecido, sentindo o veneno da traição. Dizia como aquele mesmo grupo local que fingira respeitar seus territórios havia decidido que sua existência era uma ameaça intolerável. O destino lhe reservava a sentença de caça. Naquele momento, mais do que nunca, compreenderam que a chuva impiedosa era um manto que escondia inimigos silenciosos, tão impiedosos quanto as feridas. Do passado. Ana apertou os olhos, o som da madeira contra a parede da cabana a fazendo estremecer. O ar estava pesado, tomado pelo cheiro úmido da tempestade e do sangue, que se entrelaçavam numa dança mórbida. Ela olhou para o guerreiro, pressentindo que a confiança ainda era uma ponte precária, mas que precisava ser erguida para que ambos sobrevivessem. Cada gesto seu buscava falar uma língua comum, mesmo entre diferenças ancestrais. Foi então que Kael avançou para a porta com um rosnado forte, profundo. O cão sentia algo que eles ainda não podiam ver. O perigo se camuflava entre os troncos das árvores, uma sombra que se esgueirava pelo mato encharcado. Ana seguiu Kael até a pequena janela da cabana, os olhos vasculhando o breu além. Da tempestade, entre o nevoeiro e a chuva, figuras se moviam lentamente, impulsionadas pela determinação fria dos caçadores. A sensação de cerco se tornou palpável. Os passos abafados na lama indicavam uma aproximação estratégica, mais calculada do que um simples ataque impensado. Homens armados vasculhavam a floresta próxima, contornando o refúgio como predadores, delineando seu alvo. Ana sentiu um aperto no peito, consciente do risco que corria ao abrigar Tayan, mas também do que iria perder se o abandonasse à própria sorte. Tayan, apesar do corpo fraco e ensanguentado, moveu-se com esforço para sentar-se um pouco mais ereto. A dor fazia seu corpo estremecer, mas seus olhos lançavam um brilho de determinação, antes adormecida. Ele precisava se preparar, não apenas para enfrentar os ferimentos, mas para o confronto que se anunciava. Ao seu redor, Ana limpou suas mãos trêmulas no pano ensopado e cuidou do machucado com remédios caseiros, na tentativa de conservar a vida daquele homem que até então era apenas um estranho marcado pelo ódio do mundo. Eles trocaram olhares que carregavam mais que palavras poderiam dizer. Ali, naquela cabana isolada, em meio ao deserto tempestuoso, duas almas que deveriam ser inimigas aprendiam, lentamente, a dividir um espaço de vulnerabilidade e proteção. A barreira construída pela desconfiança começava a se desgastar pela força do que só a necessidade e a dor podiam ensinar. De repente, um novo som estalou nas sombras externas, uma fricção lenta e calculada. Ana se levantou, cada músculo tenso como a corda de um arco prestes a disparar. O latido furioso de Kael ecoou enquanto ele corria para a porta, uivando contra o que estava por vir. O instante congelou entre os relâmpagos, a força da tempestade sendo o único pano de fundo para a iminência do confronto. Ali, no meio do nevoeiro que a chuva desenhava, silhuetas furtivas deslizavam entre as árvores. O terror e a coragem se entrelaçavam, como os ventos frenéticos ao redor da cabana. Ana deu um passo até Tayan segurando sua mão. Um gesto humilde, mas carregado de promessa, não permitiriam que o destino os esmagasse tão facilmente.
O coração martelava no peito dela. Uma onda crescente de adrenalina e medo, enquanto os passos pesados dos caçadores rompiam a barreira da tempestade. Entre as sombras pulsava a ameaça. Próxima, inevitável. Na lama encharcada, as marcas de botas frescas brilhavam como aço sob a luz dos relâmpagos. Um lembrete cruel de que o tempo da segurança havia findado. A tempestade já não era apenas inimiga do silêncio. Ela era a moldura para o início de uma luta pela vida que não admitia hesitação. Ruídos e sombras entre as árvores anunciavam a chegada iminente dos caçadores. A segurança do refúgio estava comprometida. A cabana, já tomada pelo brilho intermitente dos relâmpagos, rangia sob o peso da tempestade feroz que rugia lá fora. Mas dentro dela havia uma tensão ainda mais cortante. Ana agia com a determinação urgente de quem sabe que cada segundo poderia ser o último antes do confronto. Enquanto envolvia o manguito improvisado ao redor do ombro. De Tayan, para conter o sangramento, suas mãos trêmulas escondiam o medo que queimava em seu peito. O guerreiro Apache, ainda acorrentado simbolicamente pelo que restava das correntes enferrujadas aos seus pulsos, aspirava o ar frio que parecia congelar seus ossos. A dor o dominava, mas havia algo novo em sua expressão. Uma tênue chama de confiança que começava a crescer, frágeis raízes plantadas por gestos silenciosos e pelo cuidado arriscado daquela mulher solitária. Ana percebeu que a linha tênue que o separava começava a se desfazer. Ele não era apenas um inimigo caído, era uma vida a ser preservada. Ela se levantou, com passos silenciosos, vasculhando os cantos em busca de armas e suprimentos. As velhas armas de fogo penduradas na parede empoeirada eram relíquias testemunhas de outras batalhas. Mas qualquer uma poderia fazer a diferença diante do perigo que se aproximava. Ana pegou uma carabina com cuidado, observando o frio metal com os olhos aguçados pela preocupação. Seu espírito guerreiro, embalado mais pela necessidade do que pela bravura, vislumbrava o que poderia ser sua última resistência. Ao mesmo tempo, voltava para Tayan trazendo remédios caseiros, um unguento feito de ervas locais e bandagens que ela, com destreza, aplicava sobre as feridas abertas. O aroma forte de erva doce e eucalipto misturava-se à chuva batendo na madeira, compondo um cenário paradoxalmente tenso e íntimo. A umidade colava suas roupas ao corpo, e o calor da sala parecia pequeno diante da imensidão fria de fora. Eles não precisavam dizer palavras para entender o que se desenhava em torno deles. Ana sentia as dúvidas e o peso do silêncio de Tayan, a luta interna de um homem marcado pela guerra, preso entre o fardo da desconfiança ancestral e a necessidade urgente de sobreviver. O que significava, afinal, ser inimigo naquela noite mais escura? O que significava quebrar barreiras que o silêncio da história traria? Pela fresta da janela embaçada, Ana percebeu uma silhueta movendo-se com cautela entre as sombras da tempestade. Uma figura encapuzada, discreta, que observava a cabana como um predador em espera. A chuva caía, ora fraca, ora como lâminas de gelo que cortavam o ar. O frio fazia as sombras ondularem, até que aquela presença se destacasse como um sussurro ameaçador na noite. Seu coração apertou. A figura avançava, impaciente, decidida a romper a segurança tênue daquele abrigo. Não mais um observador distante. Agora, um agressor que vinha para atacar. Ana voltou os olhos para Tayan, que, mesmo fragilizado, ergueu a cabeça e ofereceu um breve aceno.
um pacto silencioso de resistência e solidariedade. A aliança forjada entre ferida e gesto se fortalecia diante do perigo iminente. Ela respirou fundo, sentindo o ar pesado, encurtado pelo medo e pela urgência. A madeira da cabana vibrou sob o vento enfurecido, enquanto a figura encapuzada deu mais um passo determinado. O silêncio antes do tumulto era quase palpável, um momento suspenso entre a promessa do perigo e o desejo de sobrevivência. Os olhos de Ana brilharam na penumbra, a mão firme no gatilho improvisado, o corpo tenso e pronto para proteger aquele homem que as circunstâncias colocaram ao seu lado. Ao seu lado, Tayan, apesar do sangue e do cansaço, mostrava a coragem de um guerreiro que ainda não havia desistido. Fora, a tempestade aumentava, como se a fúria dos elementos participasse do duelo silencioso que se anunciava dentro da cabana. O som da chuva misturava-se com o estalo de um galho quebrado. A figura encapuzada rompeu a linha do silêncio. Um grito surdo anunciou o começo do ataque, e a cabana, pequena e frágil, tornou-se o palco onde resistências se chocariam, sob o martelar da chuva e o brilho dos relâmpagos. O tempo parecia se comprimir, o coração pulsando acelerado, como o trovão que rasgava o céu. Ana preparava-se para o embate que definiria aquele momento, sabendo que dali não sairia ilesa, mas disposta a lutar por aquela vida, a vida do Apache ferido e talvez pela sua própria redenção. Do outro lado da janela, as botas pesadas cravaram-se na lama molhada. A tempestade não era mais só um presságio. Era a cortina para um ataque iminente. Cada segundo se tornava um passo mais perto da violência que iria quebrar o silêncio da noite. O ar foi tomado pela decisão silenciosa da figura, que entre a chuva e o escuro se moveu decidido para atacar, quebrando o silêncio da noite. O ar dentro da cabana parecia encolher, pesado com a tensão que reverberava em cada respiração contida. A figura encapuzada avançava sem pressa, como um predador que sentia o sangue da presa fugindo pela tempestade. O som da chuva martelando o telhado mascarava a ligeira movimentação dos passos, mas não o coração acelerado de Ana, que agora se postava entre o intruso e Tayan. Ela apertou a carabina contra o peito, o metal frio queimando a pele molhada, enquanto as pupilas se estreitavam, buscando qualquer fraqueza naquele vulto sombrio. Tayan, ainda agarrando o suporte improvisado no braço ferido, tentou se erguer, a dor lançando ondas que o sacudiam, mas sua presença era firme, um farol de resistência naquele mar de incertezas. O olhar dele encontrou o de Ana, o entendimento implícito de que aquela batalha não seria solitária. A porta rangeu, cedendo sob um impulso brusco da figura, cujo rosto ainda permanecia oculto na sombra do capuz. Um estalo ressoou, as botas cravando-se no chão de madeira, e a ameaça tornou-se concreta. A mulher não hesitou. Um grito que carregava toda a coragem acumulada desde os primeiros passos naquela terra agreste escapou de sua garganta. Um aviso rouco e decisivo. O homem se lançou para frente. Um movimento rápido, calculado, mas Ana já estava pronta. Levantou a carabina com firmeza e disparou um único tiro que ecoou ferozmente, rasgando a noite e trazendo um cheiro acre de pólvora para dentro daquele refúgio. A bala atingiu o ombro do invasor, que emitiu um urro abafado enquanto cambaleava para trás, derrubando o corpo contra a parede. Tayan aproveitou a distração, a dor tornando-se secundária diante do instinto de defesa.
Com dificuldade, ele avançou, agarrando o braço do homem e travando um combate cheio de dentes cerrados e suor misturado à chuva que ainda penetrava pelas frestas da cabana. Ana, ao seu lado, brandia um cabo de madeira quebrado, golpeando com precisão selvagem. Cada impacto um grito de resistência. O som de corpos chocando-se, o estalo de ossos e o grunhido do ferido compunham uma sinfonia brutal, uma dança pela sobrevivência. Apesar da ferida, a figura encapuzada não se entregava fácil. A busca por Ana e Tayan era impiedosa, e aquela presença carregava a determinação implacável de quem não recua. Mas o silêncio se tornou finalmente decretado quando o invasor caiu no chão com a respiração entrecortada, seus olhos repletos de raiva e derrota. Ana tropeçou para trás. O peito arfante, o corpo vivo de adrenalina e medo. Tayan apoiou-se contra a parede, as veias pulsantes do braço sangrando ainda mais, mas seus olhos, agora brilhando com um novo fogo, fixavam a mulher com uma promessa silenciosa. Ele limpou a boca com o dorso da mão e sussurrou, a voz áspera porém firme: "Você salvou minha vida. Eu protegerei a sua." O instante de calma durou pouco. À distância, o trote de muitos cascos começou a cortar a tempestade. Um som grave e crescente, como um rugido vindo da própria terra. A ameaça antes latente assumia forma, uma horda de caçadores armados aproximando-se com a fúria de quem caçava algo mais que um homem ferido, mas um símbolo que não poderiam deixar escapar. Ana sentiu o peso do destino se fechar ao redor da cabana. A pressão do cerco que se formava tão real quanto o frio que enregelava os ossos. O chão já não era seguro, e cada segundo tornava-se uma tarefa desesperada de ganhar tempo. Para ela, para Tayan, para aquela frágil aliança forjada na tempestade e na dor. Ela olhou para o guerreiro Atashi. Seus olhos, apesar da exaustão e do sangue seco que manchava o rosto, eram firmes. Como se a dor não fosse capaz de apagar a coragem que pulsava viva dentro dele. Tayan apertou a mão dela, um gesto simples e poderoso, carregado do entendimento de que aquela noite não terminaria sem luta, e que eles teriam que enfrentar juntos o que viesse. Lá fora, a tempestade parecia ganhar vida própria, seu estrondo acompanhando o bater acelerado do coração do mundo. O som dos cavalos quebrava o silêncio pesado, cavalarias de sombras movendo-se cuidadosamente pela lama vermelha, circundando a cabana com precisão calculada. Ana deu um passo até a janela, pressionando o vidro embaçado, olhos atentos vasculhando as silhuetas que se aproximavam. Vários cavalos, dezenas de homens armados, espalhando-se em torno do refúgio como escretes invisíveis, selando lentamente qualquer rota de fuga. Ela respirou fundo, o frio cravando-se em seus pulmões, a adrenalina falando mais alto que o medo, e voltou-se para Tayan, preparando-se para a tempestade que estava prestes a desabar sobre eles, não apenas a que vinha do céu, mas aquela que a brutalidade humana impunha. O cerco era iminente, e o som dos vários cavalos que se aproximavam fazia ecoar o pressentimento de que a hora da batalha, mais cruel que a tempestade, estava para começar. A chuva não dava trégua, cortando a noite com punhais frios que chicoteavam o rosto de Ana, enquanto ela apertava a mão de Tayan, guiando-o com esforço para longe da cabana que já não oferecia segurança. O guerreiro, com as feridas ardem de onde escorria um sangue taciturno, cambaleava apoiado no ombro dela.
Cada passo era uma batalha contra a exaustão e o frio que lambia seus ossos. A lama grudava pesada nas botas, pesando como âncoras contra um mar revolto. E acima deles, o céu queimava em raios e trovões que transformavam a tempestade em um grito selvagem. Ainda assim, Ana não hesitava. Naquele refúgio temporário, articulava-se a tênue esperança de sobreviver. Eles evitavam a clareira aberta em torno da cabana, encaminhando-se para a escuridão mais densa da floresta próxima, onde os troncos ondulavam silhuetas espectrais. Cada galho quebrado, cada passo distante quase abafado pela chuva, soava como um sinal de proximidade dos homens armados que os perseguiam. O latido de Kael, oculto por trás de um arbusto, cortava a noite, lembrando-lhes que a caçada não estava longe. Taian vacilou e Ana o segurou com firmeza, sentindo o corpo dele tremer contra o seu. A dor que emanava daquele homem era uma presença silenciosa, uma sombra que ameaçava engolir a pouca força que ainda lhe restava. Ela escutava sua respiração entrecortada. Via nos olhos dele o reflexo de um passado marcado pela traição. Um passado que agora se mesclava com o medo latente da noite atual. Nós devemos chegar ao sítio abandonado antes que eles percebam nosso movimento, disse Ana, a voz tensa, mas baixa, respeitando o momento e o silêncio entre os trovões. O sítio era uma aposta desesperada, um refúgio que conhecia dos mapas antigos e das histórias sussurradas ao redor do fogo. Um esconderijo esquecido, envolto em ruínas e mistérios. Longe das trilhas mais óbvias, Taian lançou-lhe um olhar pesado, a garganta dolorida esforçando-se para formar palavras. Não, estou pesado demais, não posso, murmurou em voz quebrada, a língua presa e a força escassa. Ana apertou-lhe o braço, um gesto mais urgente do que conforto. Você precisa tentar, replicou, o medo apertando seu peito como uma luva de ferro. Se ficarmos aqui, eles vão nos encontrar e não haverá chance. Ela não disse que nem ela mesma estava certa de que aquele abrigo esquecido seria seguro. Mas no limiar da esperança tênue, era tudo o que tinham. A decisão brusca de sair da cabana, de abandonar sua suposta fortaleza, pesava mais do que as correntes que havia quebrado momentos antes. A chuva os envolvia, fina e insistente. Enquanto eles avançavam com dificuldade pela alambrada caída e pelas trilhas empapadas do bosque, Ana sentia o peso do olhar atento dos caçadores. Imaginava seu círculo se fechando como uma armadilha implacável. Cada estalo de galho poderia significar uma aproximação. Cada sombra entrelaçada nas folhas era a promessa de uma emboscada. O coração de Ana pulsava em ritmo acelerado. Os sentidos aguçados por uma mistura confusa de adrenalina e exaustão. Havia fragilidade naqueles momentos. A fragilidade do corpo de Taian dependente dela. E a fragilidade da confiança recém-construída, que podia se desfazer em um só erro. Mas ali, debaixo do capuz de chuva e da dor que os unia, o laço da humanidade se fortalecia. Ela se deteve diante de um tronco tombado e fez sinal para que parassem. Ofegante, Taian encostou a testa no ombro dela. Seus olhos fechados por um instante. Ana sussurrou um pedido silencioso, que a tempestade lhes desse um respiro, que aquele sítio perdido fosse uma promessa verdadeira. Enquanto isso, os passos ecoavam à distância, cautelosos, mesclados ao barulho da água que escorria pela borda dos arbustos. Ana franziu o senho, o olhar buscando algo além do nevoeiro pesado. Com um gesto, indicou a Taian para seguirem por uma trilha estreita, quase invisível, coberta de musgo
e folhas podres. Era uma rota arriscada, mas tinha a vantagem da sombra e da surpresa, justamente o que precisavam para escapar da caçada rigorosa. Durante a caminhada, Ana lançou um olhar rápido para o rosto de Tayan. A pele pálida contrastava com o sangue seco e a chuva escorrendo pelos cabelos escuros. Ele deu um pequeno sorriso, amarelado e cansado, um lampejo de força que parecia vir de uma raiz profunda. Naquele sorriso, Ana encontrou um fragmento daquela esperança que ambos carregavam contra tudo. Ela queria acreditar que sua decisão de arriscar tudo para ajudá-lo não seria em vão, que ali, sob a grossa copa das árvores, haveria chance para mais um amanhecer. Ao longe, entre as folhas molhadas e o brilho oscilante da lua disfarçada, sombras se moviam com precisão calculada. O tilintar de esporas e o sutil ranger de arreios confirmavam o pior. Os caçadores não houvessem dúvidas quanto à direção deles. Ana apertou os lábios, o dedo tenso no gatilho da carabina presa às costas. O frio enfiava-se até os ossos e a urgência da situação tremia no ar. Eles mal tinham chegado a tempo de se ocultar atrás de uma moita quando 2 homens surgiram, seus olhares afiados varrendo o terreno, como cães de caça farejando o destino. Ana manteve a respiração suspensa, unindo os dedos aos braços magros de Tayan, que tremia não só pela dor, mas pelo peso da iminente captura. O cerco se fechava, invisível e implacável, em torno do refúgio fugidio. Eles estavam cercados. A chuva cortava a escuridão em lâminas geladas, envolvendo a cabana num manto de tormenta e silêncio. Ana sentou-se perto da porta, o olhar atento, atravessando a penumbra enfurecida. A lama grudava em suas botas, testemunha inútil do mundo que fugia dali. Ao lado dela, Tayan, grave e sangrando, mal sustentava o corpo derrotado. Suas mãos sangravam onde as correntes haviam sido quebradas. Seus olhos ardiam pela dor e pelo frio implacável. Eles estavam cercados. Ana pegou o cabo de madeira, as juntas brancas de tanto apertar. Cada centímetro daquela cabana parecia uivar a ameaça que se aproximava. Usando a memória dos dias solitários, memórias de abandono em trilhas escondidas, ela começava a montar armadilhas simples, fios de cipó armados no trilho da porta, ramos afiados encobertos por folhas molhadas, galhos prontos para estalar sob o peso do invasor. Tayan observava de olhos semicerrados, sentindo a febre fragilizar-lhe o corpo, mas a mente ainda em alerta, tecendo planos silenciosos. Na pressão de sua respiração pesada, reuniu força para tocar uma pequena bolsa amarrada na cintura, a última reserva de sua dignidade e defesa. Com dedos trêmulos, retirou dali um punhal rústico, a lâmina ainda afiada, luz tênue refletida nas gotas que escorriam. "Prepare-se", foi tudo o que conseguiu murmurar, com voz áspera e quebrada. Ana assentiu, seus olhos faiscando contra o escuro que cheirava a medo e pólvora. Cada passo fora daquele abrigo era um risco calculado, uma dança com a morte que não podia perder. O ar dentro da cabana parecia denso de presságios. O tic-tac do tempo marcava as batidas aceleradas no peito de ambos. Enquanto ela atava mais um laço armado debaixo da soleira, Tayan respirava fundo, recolhia forças. Seu corpo fraco, porém resistente, chamava-os à batalha. A tensão era palpável no ar congelado. Um fio invisível que unia 2 almas de mundos que jamais deveriam se encontrar. Ainda assim, estavam ali, lado a lado, prontos para a última resistência.
O ranger apagado de um galho rompido do lado de fora avisou que o primeiro deles se aproximava. Ana apertou o punho no cabo e fechou os olhos por um instante, puxando a coragem que não sabia ter. No instante em que a sombra do invasor rompeu o limite da porta, a armadilha se ativou. Um salto salvador do chão lançou um galho para acertar a perna do homem, que caiu com um grito abafado no frio da noite. Tayan aproveitou para se erguer em esforço, cravando o punhal numa direção certeira, enquanto Ana avançava com um golpe firme do pedaço de madeira. O choque foi brutal. O invasor se debatendo, golpes e gritos misturados com o rosnado do cão Kael lá fora. Mas Ana e Tayan não podiam se dar ao luxo de hesitar. Tinham que garantir aquele instante de vantagem. O homem ferido rosnou. Antes de silenciar, caindo no silêncio da tempestade como uma sombra derrotada. Ana permaneceu firme, respirando fundo, o corpo tenso e os olhos atentos à noite traiçoeira. O alívio durou pouco. Os cascos de diversos cavalos ecoaram na lama, um som grave e ameaçador que perfurava a chuva com a precisão de uma sentença. "O cerco começa", murmurou Tayan, sua voz rouca, carregando uma promessa que era também um desafio. Ana puxou-o para perto, limpando o sangue escorrendo do rosto dele com dedos trêmulos, mas sem perder a firmeza. Não havia mais tempo para dúvidas. Ela já sentia o peso dos olhares invisíveis das sombras que se formavam lá fora. Cada estalo de galho, cada sopro de vento trazia a imagem dos caçadores, homens endurecidos pela perseguição, pela raiva e pela ganância que se escondia sob os mantos sujos. Com um esforço conjunto, levantaram-se devagar, apoiando-se um no outro. Tayan, apesar do sangue, da febre e das dores, tinha uma chama na alma que não se apagava. Aquela noite não marcaria seu fim. A cabana, seu refúgio fugaz e aliança improvável, ficou para trás, enquanto eles se aventuravam rumo à tempestade lá fora, naufragados em chuva e lama, cada passo uma conquista contra o destino. Ana guiava, lembrando-se dos caminhos que a solidão lhe ensinara, suas mãos firmes firmando o corpo trêmulo de Tayan. Ele resistia, impulsionado por uma determinação que vinha da raiz do seu povo, da ferida que carregava e da esperança que brotava contra tudo. Cheiro da terra molhada batia forte em seus narizes, misturado ao aroma cortante da umidade e das ervas esmagadas sob os pés. Os trovões ribombavam, acompanhando a sinfonia de seus passos apressados. Cada respiração era um protesto contra o frio, contra a dor, contra a morte que parecia espreitá-los. Eles evitaram a clareira, movendo-se com cautela para o denso abraço da floresta próxima, onde a escuridão era mais profunda. Ana sentiu o olhar pesado dos caçadores na pele, mas não ousou olhar para trás. Na trilha estreita que conhecia, coberta de musgo e folhas murchas, os passos de ambos encontravam solo firme, um desafio para o cansaço e para a urgência. À medida que se aprofundavam, Ana percebeu em Tayan um pequeno, quase imperceptível sorriso, uma fagulha de vida queimada pela perseguição, mas viva. De repente, o som de esporas e freios relinchando tornou-se audível. 2 homens surgiram entre as árvores, afiadas contra a cortina de chuva. Olhares ferozes vasculhavam o silêncio, prontos a engolir a esperança. Ana segurou firme a mão de Tayan. Noite, chuva, dor, medo e coragem entrelaçados em um único fio. Eles estavam cercados. A chuva castigava com violência redobrada a velha cabana enquanto o confronto terminava.
deixando um silêncio pesado e carregado de promessa no ar frio. Ana, o corpo ainda vibrando com a adrenalina da luta, mal teve tempo de recuperar o fôlego quando ouviu os primeiros trotes abafados que ecoavam pela lama ensopada, cortando a tempestade como um gume afiado. Tayan tossiu, apertando a mão dela num pacto silencioso de resistência, e sentiu o peso da sua fraqueza, mas também a urgência que os unia naquela noite sombria. Sabiam que o perigo não se limitava à figura encapuzada caída como um fantasma derrotado no chão. Lá fora, vários cavaleiros inteligentemente espalhavam-se pelas proximidades, cercando a cabana como urubus sedentos. O som dos cascos aumentava, atacando os ouvidos, e a sensação de cerco tornou-se uma presença palpável, quase sufocante. Ana engoliu seco, sentindo a mão de Tayan tremer levemente contra a sua, enquanto a chuva escorria entre seus cabelos, embaraçando o frio cortante. "Temos que sair daqui", ela murmurou, com a voz presa pela tensão, mas carregada de decisão. O guerreiro assentiu, apesar da dor que tornava cada gesto uma luta. Ele se apoiou em Ana, os ferimentos latejando, a febre e o cansaço prestes a vencê-lo. O olhar de ambos se cruzou, e dentro daquele instante, encontraram a força que só o desespero compartilhado pode forjar. Eles saíram da cabana com cuidado, evitando a trilha clareada pela luz mortiça dos relâmpagos. Ana guiava o passo vacilante de Tayan pelo terreno irregular, segurando com firmeza contra a fome da tempestade. O ar estava pesado, impregnado de umidade e temor. A lama grudava nas botas como se quisesse prendê-los àquele lugar, àquele destino. O latido nervoso de Kael, escondido entre as árvores próximas, cortava o ruído da tempestade, uma lembrança constante da ameaça que avançava. A floresta os engoliu em sua penumbra úmida, os galhos pesados de chuva se curvando. Como porteiras obrigações, Ana pisava com cuidado, sabendo que a escuridão poderia esconder qualquer armadilha, qualquer emboscada. Os passos lentos, porém firmes de Tayan mostravam o preço de seus ferimentos, sua respiração ofegante, contando as histórias de traidores e batalhas que o haviam trazido até ali. "Nós temos um sítio", ela disse, quase em um sussurro, a voz cortada pelo vento e pela chuva. "Um lugar esquecido, perto da floresta. Pode ser nossa única chance." Tayan tentou sorrir, mas a dor apertava sua face, os músculos contraindo-se sob o sangue seco e o frio implacável. "Dói, mas eu vou contigo", ele murmurou, a língua pesada e os olhos fixos num ponto distante, como se buscasse forças no próprio interior da tempestade. Eles seguiram pela trilha estreita que Ana conhecia, um caminho quase invisível, coberto de folhas molhadas e musgo escorregadio. O cheiro forte de terra revolvida misturava-se ao aroma cortante das ervas esmagadas sob os pés. Cada movimento era medido, cada respiração uma luta contra os espasmos do corpo enfraquecido. Kael, sempre atento, surgia à frente para farejar, seu pelo encharcado brilhando na penumbra. A condução de Ana estava impregnada de silêncio para não denunciar seu rastro. A umidade colava selada, o ar pesado, comprimido pela ameaça invisível que parecia fechar o cerco. Muito próximo, passos firmes e controlados varriam o solo. Homens armados, movendo-se com precisão letal, vasculhando o terreno em uma patrulha fria e implacável. De repente, um estalo seco quebrou a reverência da noite. Ana congelou, a respiração suspensa. Nas narinas, Kael rosnou baixinho, o corpo enrijecido,
os olhos faiscando no ponto onde a mata se tornava densa demais. Tayan apertou os dedos de Ana com uma força repentina, a raiva e o medo se mesclando num só instinto de sobrevivência. Eles nos cercam, Ana sussurrou, a voz trêmula. Os sons se aproximavam, o trinado de esporas, o ranger dos arreios, confirmando a iminência do confronto. A floresta parecia segurar o fôlego. A chuva transformando-se em cortina a ocultar os predadores invisíveis. Anonimamente presos na pressão da escuridão, Ana e Tayan buscavam um último refúgio na promessa do sítio abandonado. Um sonho quase impossível, embalado pelo vento implacável, apenas da força dos corpos, mas da coragem dos corações. E enquanto o tilintar das armas se aproximava entre as árvores, um vulto movia-se no horizonte, elevando a tensão para o limite. As sombras dos caçadores espalhando-se como uma rede esmagadora que estava prestes a se fechar sobre eles. A chuva persistia, cobrindo a floresta com um véu ininterrupto de pedras frias, que chicoteavam a pele com uma fúria incansável. Ana apertava com força o braço de Tayan, seu único suporte enquanto avançavam penosamente entre as árvores. O guerreiro Apache, exausto e sangrando, encontrava forças no abraço silencioso daquela mulher improvável que se tornara a sua guardiã e companheira de destino. A lama pegajosa grudava nas botas, cada passo custando um esforço hercúleo. Os trovões estalavam, acima, como a batida frenética de um tambor de guerra. Eles precisavam alcançar o sítio abandonado antes que os caçadores o cercassem por completo. Ana guiava com olhos aguçados, sabendo que cada minuto contava, que o jogo estava se fechando. Tayan vacilou, suas pernas fraquejando sob o peso das feridas. E Ana não hesitou. Sustentou-o com firmeza. A dor dele chegando até seu próprio corpo em ondas translúcidas. Mas falhou em despedaçar a vontade de sobreviver que pulsava naquele instante compartilhado. Quase lá, murmurou Ana, arrastando a voz contra a tempestade. Precisamos acreditar. O silêncio que se seguiu foi cheio de uma urgência quase palpável, até que as sombras na floresta se abriram para revelar as ruínas do sítio. Paredes caídas e destroços esquecidos reluziam sob a luz oscilante dos relâmpagos. O refúgio silencioso e desolado que guardava a última chance de respiro. Eles se esconderam entre escombros, a respiração compartilhada, curta e ofegante. O coração de Ana batia contra o peito com uma tempestade própria, tão violenta quanto a do céu. Kael, sempre vigilante, surgiu à frente, farejando o ar, um sentinela leal em meio à escuridão invasora. Como se a floresta não pudesse guardar mais segredo, o som de cascos sobre a lama reapareceu. Agora, uma aproximação precisa, uma rede se fechando com brutalidade e técnica. Os caçadores haviam descoberto o rastro, dispersando-se em silêncio para cercar o último reduto. A adrenalina fez pulsar o punho de Ana no cabo da carabina. Tayan, com olhos ardendo apesar do cansaço, pegou em seu punhal, a lâmina tangendo um brilho tênue entre gotas pesadas de chuva. Eles se prepararam, unidos pela necessidade feroz e pela confiança recém-descoberta, carregando a dor de um passado queimada nas veias e a esperança de um futuro ainda incerto, porém possível. Ao longe, o ranger de couro e o estalo seco de galhos alertaram-os para a proximidade dos caçadores. Ana sussurrou o nome de Kael, que avançou com um rosnado ardente, e imediatamente
O confronto explodiu no silêncio pesado. Os primeiros invasores tropeçaram nas armadilhas improvisadas, gritos abafados quebrando o ápice da tempestade. Taian, apesar da febre e do sangue, levantou-se com o punhal firme, desferindo golpes precisos que levavam a dor na ponta da lâmina, como se a sua própria vingança, combatida em silêncio, ganhasse voz naquele movimento lento e decidido. Ana, ao seu lado, usava de cada aprendizado silencioso da solidão para se esquivar dos golpes, reagindo com uma força inesperada, como se os anos de luta interior e isolamento se transformassem num escudo vivo. O cerco se fechava, os homens armados avançando com a brutalidade dos que conhecem apenas a caça e a morte. Mas Ana e Taian, ligados pela escolha de acreditar um no outro, convertiam cada instante em resistência. Surpresos pela ferocidade ali, os caçadores sentiram o peso da luta transcender o corpo e alcançar a alma. O combate percorreu a noite como um trovão latejante, até que o último dos invasores tombou entre as sombras, que se desfaziam com a tempestade. O silêncio que sucedeu foi denso, reconhecendo uma batalha vencida, mas não sem perdas. Ana mancou até Taian, os olhos vivos agora de uma luz que não vinha do fogo nem da tempestade, mas do vínculo forjado na dor e no sacrifício. Foi então que, emergindo da penumbra da floresta, surgiu uma figura. Um homem idoso, com traços fortes e olhar carregado de histórias antigas. Aproximou-se com cautela. No rosto marcado pela vida, a expressão era de reconhecimento e respeito. Taian falou com a voz firme, mas cheia de um calor que parecia capaz de secar o sangue e curar feridas. Sou Aire, irmão de sua tribo. Escapei da confusão para cuidar dos feridos e restaurar o que a guerra tentou quebrar. Taian procurou forças para se erguer um pouco, encarando o homem com olhos marejados de esperança e alívio contidos. A promessa de um reencontro, de um tempo para cicatrizes invisíveis começarem a fechar, floresceu naquele instante. Ana observava, o coração apertado pela emoção. Aquela era a redenção que nunca acreditara possível. A ponte entre povos e histórias, entre rancor e perdão. Uma família fluida, formada não apenas por sangue, mas pela escolha e coragem que resistiram a tudo. O céu começou a clarear, as nuvens se rasgando para liberar a luz frágil do amanhecer. O vento cessou, deixando o silêncio que era mais do que a ausência da tempestade. Era a calma renovada que só a esperança consegue trazer. Kael, como guardião fiel, deitou-se ao lado deles, a respiração suave misturando-se ao sussurrar do vento entre as árvores. Ana segurou a mão de Taian, os dedos entrelaçados, tocando uma promessa silenciosa de que, apesar do passado marcado por traições, eles agora caminhariam juntos por um futuro que ainda poderia ser escrito. Nos olhos de cada um, uma centelha de vida ressurge. A tempestade passou, não apenas a que castigava a terra, mas aquela que ameaçava seus corações. E assim, sob aquele céu limpo que anunciava novos começos, Ana, Taian e Aire observaram o horizonte, prontos para reconstruir o que havia sido destruído, com a força da amizade, da confiança e da redenção que nasce nas horas mais sombrias. A fronteira, dura e implacável, mas também cheia de segredos e segundas chances, voltava a pulsar com o ritmo lento e firme da esperança.